Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, Escolha das Provas, é o capítulo. O tópico é um novo tópico hoje, Relações de Além-Túmulo, questão 274. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, fiquem à vontade. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder. Há entre elas subordinação e autoridade? A resposta: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exerce por uma ascendência moral irresistível. Aí tem uma outra questão nessa mesma pergunta. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? A resposta: eu disse irresistível. Questão 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? A resposta: não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? A resposta: não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que ao seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus que aquele que se humilhar será elevado e quem se elevar será humilhado? Eu vou comentar para a gente poder entender isso. Bom, nós falamos muito a respeito das escolhas, das provas, das expiações, das experiências, de todos os processos de escolha. E aí o Kardec aborda a relação do além-túmulo, quer dizer, depois que nós desencarnamos, né? Então a primeira questão que ele coloca na questão 274, que ele pergunta das diferentes ordens de espíritos e estabelece entre eles uma hierarquia de poder, né? Há entre elas subordinação e autoridade? E aí ele diz que sim, que existe sim. Os espíritos, uns sobre outros, uma certa autoridade relacionada à sua superioridade moral. Então o que nós temos que entender que no mundo espiritual ele é regido, e a ascendência que nós temos é através da nossa moralidade, da nossa condição moral, da nossa condição emocional. O Livro dos Espíritos ele comenta que nem sempre a moral anda com a inteligência. É claro que se nós pararmos para analisar, é muito mais fácil desenvolver a parte intelectual. Todos nós temos uma grande facilidade, é maior desenvolver a parte intelectual, porque nós precisamos sobreviver, nós precisamos analisar, observar. Então isso acaba criando em nós uma condição de desenvolver mais rápido o pensamento do que o sentimento, né? E nós estamos passando por isso. A humanidade se desenvolveu de uma tal forma, né? Criou-se as civilizações, se urbanizou, tem arquiteturas, engenharia, medicina, mas não quer dizer que nós somos moralizados. E aí então a gente vê as barbárias que acontecem dentro das nossas civilizações, né? De você pegar um indivíduo e entrar numa boate e matar 50. Então não quer dizer que um país que a gente acha que é de primeiro mundo é civilizado moralmente. Então engana-se aqueles que só o Brasil passa por problemas. Todos os países passam por problemas, porque a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que o mal nosso, na verdade, o grande mal nosso é a falta do desenvolvimento moral. Então nós vamos ver todas as barbaridades, as atrocidades, né? Todo o primitivismo que nós ainda carregamos.
utilizando do nosso pensamento da inteligência para se favorecer sobre um outro semelhante, ou para excluí-lo, ou para exterminá-lo. Então, quer dizer, a capacidade que nós usamos da nossa inteligência para destruir as coisas, para acabar com as coisas. Então, todos nós que vivemos no planeta, nós sentimos que a dificuldade do planeta é o desenvolvimento moral. Mas aí os espíritos dizem, né, o espírito de verdade diz que com a parte intelectual caminha sim também a moral. Caminha. Porque pela lei de causa e efeito, pelo uso da nossa inteligência, nós vamos ter que ressarcir, nós vamos ter que aprender como é que nós utilizamos desse atributo de pensar, de arquitetar, de observar. Então, pela lei de causa e efeito, nós somos convidados a pôr na balança da razão a moral. A moral. Então, nós achamos que só o nosso país passa por problemas. Ao contrário, os países da Europa também passam por problemas. São países de primeiro mundo, mas também falta a eles uma grande moral. Uma grande moral. Colonizaram e sugaram os países menores em recursos, em mão de obra, em escravidão. E hoje, esses países da Europa, eles sentem isso. Sentem isso. Pela lei de causa e efeito. Então, nos falta realmente a moral. Quantas guerras, né, se começam para se vender seguro, armamento, por causa do petróleo, dos recursos que tem aquele país? Muito. Muito. Nós sabemos que a China comunista entrou no Tibete, país pacífico e manso, e matou 1 milhão de tibetanos. O Dalai Lama, com mais 130 mil monges e civis, tiveram que pedir exílio na Índia. Então nós sabemos que nós usamos da nossa força mental, na verdade, para adquirir o poder, o ter, as riquezas, o monopólio, o imperialismo, e isso ainda faz parte da nossa ganância, da nossa dureza, do nosso egoísmo e dos instintos selvagens que nós ainda possuímos no cerne da nossa alma. E aí, quando nós desencarnamos, por isso que uma boa massa ainda se encontra em zonas umbralinas, né? Em zonas de purgação, em zonas de sofrimento, porque na verdade nós ainda agimos até piores do que os nossos irmãos irracionais, porque nós conseguimos pensar. Nós temos a lógica, a razão, agimos piores do que eles. Né? Agimos realmente por ganância, por pura maldade, por um estado de ignorância. Então o desenvolvimento moral, ele é o último a ser desenvolvido. Porque, sabe por quê? Porque ele é mais difícil. O desenvolvimento moral é o mais difícil de ser desenvolvido. Porque requer autoconhecimento, requer domínio dos instintos. Requer de você se colocar no lugar do outro, de você pensar no outro, de você sentir a dor alheia. Então, o desenvolvimento moral, ele é uma porta extremamente estreita. Por isso que nós deixamos de lado, né? Deixamos de lado esse desenvolvimento, essa asa da moralidade, e é essa asa da moralidade são as virtudes, são os nobres sentimentos, que faz com que tenhamos uma boa vibração, construímos o reino do céu em nós, a condição mental, onde nós temos a frequência e a sintonia com os bons espíritos. Então a vida, além do túmulo, ela é a nossa verdadeira realidade. Aonde nós estivermos, é a nossa realidade. São os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos sonhos, é o que realmente nós somos, é o que realmente sentimos. Então o mal do século que nós passamos, né? Nós temos aí um desenvolvimento enorme na ciência, na tecnologia, na comunicação, no transporte.
enorme, né? Se avançou-se muito, mas muito pouco nas entranhas do coração, na parte da moral, dos sentimentos. Então, pouco nós pensamos no outro, né? Até a gente vê o próprio processo de educação. O quanto que o processo de educação nosso, né, nos leva a padrões extremamente competitivos. De sermos melhores, não no sentido de você ser um bom profissional, para você ser bom para os outros, mas nós nos tornamos bons para realmente encher os nossos bolsos, sem pensar no próximo, sem pensar no outro. Então nós ainda, na parte da nossa moral, das nossas virtudes, nós ainda vamos passar por um processo extremamente doloroso. Aí eu pergunto a vocês, nós estamos num processo de transição, de regeneração, de dor. Por isso que se não tiver um processo de dor individual e coletivo, dor mesmo. E não falo só dor por processos, experiências que nós estamos passando, mas depressão, doenças. Se nós não passamos por esses processos para chamar a atenção de que falta amor no nosso coração, falta perdão, falta paciência, falta compreensão, como é que nós vamos conseguir realmente amar uns aos outros? Como que nós vamos conseguir? Fica extremamente impossível de nós conseguirmos amar uns aos outros. Então, nessa questão, a relação de além-túmulo, quando nós desencarnamos, o que é que fica? O que é que nós levamos? Levamos as vibrações, os sentimentos, a afetividade, os tesouros que cada um guarda em si, os desejos. E aí, como na vida espiritual existe também a vida social, então lá nós passamos a comungar com outras mentes desencarnadas, né? Afinidades, sintonia, desejos. Então, mesmo nessas dimensões trevosas, né, que a gente fala que são os umbrais, né, existem ali os seus ditadores. Existe ali aqueles que no qual colocam as suas regras, juízes, dentro da condição daqueles indivíduos. Conforme nós nos libertamos, conforme nós evoluímos, conforme nós despertamos a nossa moralidade, nós vamos habitar dimensões de acordo com a nossa realidade. E vamos viver com pessoas que no qual vibram da mesma forma que no qual nós vibramos e sentimos. A vida é assim. A lei de semelhante atrai semelhante. E conforme nós adquirimos um conhecimento, saímos da ignorância, e da ignorância conseguimos sair da prática da maldade, nós percebemos que a lei de Deus, ela é branda, é mansa, extremamente misericordiosa. Então, na verdade, a superioridade que se coloca, que o Espírito de Verdade coloca aqui, né, no mundo espiritual, é a superioridade moral. A superioridade moral. O Chico, quando acabou de escrever Paulo Estevam, no final da última página, e quem não leu esse livro, vale a pena ler, porque conta não só a história do cristianismo, mas a história do Paulo, a conversão dele, a luta que ele travou com ele própria, quer dizer, e coisas que, narrativas que ficaram nas entrelinhas da história. O Chico traz acontecimentos que até então nós não tínhamos, esses acontecimentos narrados fato por fato, né? Frases, diálogos.
Então é um livro que vale a pena ler. Então o Chico, quando acabou de ler aquele livro, aí começou a aparecer do lado dele Paulo, Barnabé, Pedro, Lucas. O Chico começou a olhar aquela multidão de espíritos que viveu o cristianismo. O Chico ajoelhou e começou a beijar o pé de cada um deles. A superioridade moral, a vibração desses espíritos, o amor que eles deixaram à humanidade, a transformação deles por esse amor. E essa superioridade moral, ela não é arrogante, pessoal. Ela não é soberba. Ela é humilde. Ela é mansa. Ela é pacífica. Ela não é exibicionista, como nós gostamos muitas vezes no meio espírita, de colocar muitas vezes essa carapuça que no qual ainda não temos essa da superioridade moral. Às vezes da falsa humildade. Porque, como diz Paulo, o amor é extremamente paciencioso, humilde, delicado, né? É algo sublime, é algo que no qual faz de uma maneira que o outro não perceba, que o outro não se sinta ofendido, magoado, machucado, humilhado. Então essa é a superioridade moral que os grandes espíritos trazem no seu campo áurico. E aí, quando nós sentimos a presença de um espírito desse, que muitas vezes está entre nós, nos dá vontade de chorar, nos dá vontade, né, de ficar perto, tamanha essa vibração, tamanha luz, tamanho amor que irradia. E mais ainda, o maior no mundo espiritual, ele continua servindo o menor. Ele continua se colocando na mesma faixa etária do menor e caminhando com ele lado a lado, não na frente nem atrás, mas lado a lado. Esse é um grande líder, né? É um líder que compreendeu as necessidades do outro. E para entender a necessidade do outro, teve que aprender a linguagem do outro, para poder passar coisas espirituais. E continuam trabalhando, e continuam servindo. Então muitas vezes nós achamos, esses espíritos de escola não se encontram mais conosco, já estão muito felizes. Ao contrário, eles pedem para continuar o trabalho aqui. Porque como é que eles podem ser felizes vendo outros irmãos infelizes, tristes, desesperados, sem consolo, sem amparo, sem amor? Como é que eles podem se sentir bem vendo ainda a condição precária da nossa realidade espiritual? É o que o Mahatma Gandhi dizia: eu não posso ser feliz vendo aquele do meu lado sofrer. Não tem como eu ser feliz. Enquanto tiver um sofredor na terra, é difícil nos tornar felizes. Esse é o indivíduo que no qual compreendeu a sua moralidade e vivencia isso ao próximo, ajudando ao próximo no despertar da sua luz. Então aqueles que acham que esses espíritos vão ficar tocando uma harpa ou num lugar de sombra e água fresca, se enganam. São os que mais trabalham, são os que mais se dedicam também, porque tem consciência de que eles precisam oferecer e ofertar aquilo que eles conseguiram despertar, para que os outros busquem esse caminho. Por isso que Jesus falava que nenhuma ovelha do rebanho dele se perderia. Nenhuma ovelha se perderia. Porque ele, sendo o construtor da terra, do planeta, né,
no momento propício, ele veio dar o testemunho, ele veio relembrar não só os capelinos que estavam aqui, né, o caminho que os levaria de volta à capela, mas também a nós terráqueos, espíritos criados na terra. Ele veio trazer esse código moral, ele veio dar o exemplo, ele mesmo veio. Ele poderia mandar ciclano, beltrano, fulano, não, mas veio ele, né? Veio o Cristo trazer a mensagem, o código moral do universo. Então esse trabalho, continuam trabalhando, porque compreenderam que o maior serve o menor sempre. E quem quer se fazer de grande no reino do céu, tem que aprender a servir. Isso é a palavra do Mestre. Nós temos que aprender a servir a todos. Não é escolher, eu trabalho com fulano, com ciclano, com beltrano. Aqueles que no qual, né, podem me dar alguma retribuição. A gente tem que trabalhar com aqueles que não têm condição de nos oferecer nada. E ainda mais, muitas vezes, podem oferecer ingratidão. Essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro despertar moral que nos dá uma condição melhor no mundo dos espíritos. Mas isso é construído em nós. Isso não é o quanto que eu participo da doutrina espírita, isso não é quanto tempo que eu tenho de doutrina espírita, né? Eu conheço pessoas e espíritas que falam que tem 60 anos, espiritismo de berço, mas sequer vive 1% do que o Cristo ensinou. Jogam contra a própria doutrina espírita, difamando uma casa, difamando um trabalho, não percebem que estão jogando contra a própria doutrina espírita. Esses somos nós ainda, invejosos, vaidosos, soberbos, arrogantes, intelectualizados, mas pouco moralizados. Pouquíssimo, muito pouco moralizado. E ainda nos colocamos como o catedrático, o conhecedor. Então o que nos falta é o primeiro mandamento que a doutrina nos ensina: amai-vos. E nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser mansos de coração. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ter a sensibilidade de compreender que Deus está em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as pessoas. Há a manifestação do Criador. E quando eu critico o homem, quando eu julgo o homem, eu estou julgando a Deus, porque nós somos criaturas criadas por Deus. Nós que estamos encarnados, que só sabemos enxergar os vícios, os defeitos, as manias, os bons espíritos conseguem enxergar em nós um grande potencial a ser desenvolvido. Um grande potencial a ser desenvolvido. Uma grande luz, como assim foi Paulo. Então nós precisamos do Evangelho, nós precisamos muito dos ensinamentos do Mestre. O Mestre, ele traduziu o código moral do universo para nós, para que pudéssemos compreender, porque cada planeta tem um Cristo, e cada sistema tem o seu Cristo, e cada galáxia tem um Cristo que toma conta daquele sistema, e que no qual tem aquele Cristo que responde a todos os outros planetas, e todos eles ligados a Deus, espíritos já perfeitos. Então nós precisamos ascender, precisamos despertar, precisamos do Evangelho terapia, precisamos da caridade, precisamos do próximo, precisamos do trabalho voluntariado para desenvolver isso em nossos corações, porque não é 60 anos de espiritismo, não é 70 anos de espiritismo, não é ser um conhecedor da doutrina e das obras de André Luiz ou Joana de Ângeles que nos dará a bandeira da salvação, mas sim a caridade,
É assim que os espíritos superiores nos prometem. Sem caridade não há salvação. Sem amor, sem felicidade, sem trabalho, sem reconcílio, sem perdão, sem tolerância, não há salvação. Não há salvação. Nós espíritas precisamos entender isso. Precisamos vivenciar isso em nossas almas. Isso é extremamente necessário. Extremamente necessário, porque o que há 70, 60 anos dentro de uma doutrina espírita, e você desencarna e percebe que não vivenciou 1% daquilo no qual você estava tão perto de tantos conhecimentos. E aí nós vemos indivíduos alfinetando indivíduos, casas e assim por diante. Nós precisamos de amor. O amor vai nos unir. O amor vai unificar tudo. Só o sentimento do amor que nos dá a compreensão, a tolerância para entender o outro, para entender a crença do outro, para entender o que o outro escolheu. Eu posso não concordar, mas eu dou o direito do outro escolher o caminho que ele queira escolher. Eu dou o direito. E só o amor favorece isso. Só o amor. Por isso que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Tamanha importância que Jesus deu ao amor. Acabarão-se as guerras, cessarão a violência, saberemos respeitar os nossos irmãos e irmãs de outras crenças, com a sua sexualidade, com suas escolhas, através do amor. E é através desse sentimento que, quando nós desencarnarmos, é que nós vamos nos encontrar numa realidade espiritual fora do terra-terra. Uma realidade espiritual onde se vibra o equilíbrio e a harmonia do amor. Então nós temos que colocar esse sentimento em prática. Nós temos que nos amar para depois nos instruir. Não adianta nós nos instruirmos para depois querer amar, porque nós não conseguimos. A grande dificuldade do homem da ciência, do filósofo, é porque ele se instrui tanto, buscam tanto conhecimento, mas esquecem de amar. Chegam até matar Deus, que Deus não existe. Que os ensinamentos de Jesus é uma utopia. Mas são esses ensinamentos que no qual nos dão consolo. Consolo quando nós perdemos o nosso filho. Consolo quando nós estamos doentes. Consolo quando nós estamos em aflição. Conforto quando nós estamos em desespero, desempregados. É o único ensinamento que conforta a nossa alma. É a fé, a confiança no futuro, o amor a Deus. Sobre todas as coisas, o amor a Deus. E o amor vem junto com a confiança. Quem ama a Deus, confia nele. Hoje de manhã eu ouvi uma mãe dizendo: uma filha, não faça isso que Deus castiga. Como é que ela pode colocar um Deus que castiga? Deus nos ama. Deus é perdão. Deus é reconcílio. Deus não quer a infelicidade dos seus filhos. Mas Deus nos dotou de livre-arbítrio. Deus nos dotou de inteligência. Deus nos dotou de livre escolha, para cada um escolher o caminho que no qual queira trilhar. Vocês querem um pai com sabedoria e que no qual respeita a sua criação, dotando ele de independência? Nós queremos que os nossos filhos sejam dependentes de nós, mas Deus não. Deus quer que sejamos independentes, cresçamos, desenvolvemos, mas ao mesmo tempo possamos compreender os atributos desse Pai amável. Então, sem amar a Deus, é impossível amar a nós e aos outros. Sem amar a Deus, nós não temos a confiança no futuro.
nós não conseguimos exercitar a resignação, nós não conseguimos exercitar a compreensão e o entendimento que, além de leis que nos regem, existem leis maiores, leis que são justas. É tão justa que nos dá o perdão como reconcílio, como oportunidade de começarmos de novo. Então Deus não castiga. Para isso nós precisamos amar a Deus, precisamos entender os atributos de Deus, precisamos sentir isso em nossa alma e observar os fatos e as oportunidades que nós temos quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós batemos, quando nós levantamos, quando nós trabalhamos em favor da nossa melhora, da nossa condição. Porque Deus nos ajuda e nos ampara através das circunstâncias, das pessoas, dos seres. Esse é o exercitar a sintonia com o Criador através dos sentimentos. Vocês sabem o que liga nós aos bons espíritos? São as emoções puras e verdadeiras. Então nós precisamos amar, precisamos nos conhecer, precisamos cultivar esses nobres sentimentos em nós e depois precisamos nos instruir, porque também não tem anjo bobo, não tem nenhum anjo bobinho, viu? A gente acha que Chico Xavier era bobo, mas não era bobo não. Ele amava muito, mas sabia muito, mas ele colocava o amor em primeiro lugar. As pessoas queriam fazer ele de bobo, mas ele não era bobo. Tolo era aqueles que no qual não o compreendiam. E todo tolo acha que sabe mais do que o outro, porque pode tirar vantagem de alguém. Então não tem anjo bobo, não tem anjo tonto. Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, eles não eram tontos. Eles amavam muitos, mas também se instruíam, tinham conhecimento. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, do amor. Por isso que a doutrina espírita coloca o amor no pedestal aonde sempre deve estar. E nós é que devemos aprender a amar. Nós precisamos aprender e adquirir esse sentimento através do exercício da mediunidade, através da prática voluntariada de amor ao próximo. É assim que nós adquirimos exercício, exercitar isso em nós. Isso é uma prática. É importante ler as obras, estudar, extremamente importante. Eu nunca disse que o conhecimento não é importante, mas eu sei da força do amor, porque só o amor cura, só o amor salva, só o amor dá frutos, e frutos verdadeiros, frutos acolhedores de afetividade, de renúncia, de sacrifício, de fé, de testemunho da sua própria coragem. Só o amor, só o amor. Porque todos aqueles que foram somente para a área do conhecimento, o final ou foi a loucura, ou suicídio, ou isolamento. Ou isolamento. O amor nos favorece essa condição, e é essa ascendência que no qual nós teremos, que não é uma ascendência de poder, não é de arrogância, de soberba, de forma alguma, porque quem ama se coloca no mesmo patamar do que o outro indivíduo, no mesmo patamar. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade do que lhes são superiores? Aí a resposta: pode. A questão 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão
dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? A resposta é não. O poder e a consideração que o homem desfrutou na terra, ele não vai ter isso no mundo espiritual, né? Porque se ele não vivenciou a liderança de uma forma humilde, de uma forma amorosa, de uma forma que no qual rebaixasse nele, né, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e exaltasse, né, as suas virtudes, se esse líder, seja ele em que campo ele se encontre na sociedade, se ele não desenvolveu isso, né, não é pela posição social dele, que no qual ele teve, ou o doutorado dele, ou o mestrado dele, ou o conhecimento dele, que vai dar uma condição para ele melhor quando ele desencarnar. Mas sim o amor, de como ele utilizou do conhecimento dele, de como ele se utilizou do doutorado, do mestrado, do conhecimento, para saber liderar de forma justa, de forma equilibrada, de forma harmoniosa, né? Usando da sua inteligência emocional, espiritual, sabendo despertar o que o outro tem de melhor, os seus valores, mas também sabendo ter paciência, sem ser arrogante, sem ser autoritário, sem impor as suas ideias, sem ferir, sem machucar, mas ao contrário disso. Então ele usa sim da autoridade moral dele, né? Muitas vezes da autoridade moral dele, mas quem tem autoridade moral, ele não precisa se impor, através do exemplo dele próprio, ele fazendo em primeiro lugar e mostrando para os outros o caminho que tem que ser trilhado. Esse é o grande líder. Foi assim Jesus, assim fez Jesus, servindo os pequeninos, aturando os arrogantes, os hipócritas, os poderosos da época, os fariseus, tendo toda a paciência do mundo, tendo toda a humildade de ser julgado pela lei dos homens, né? Passado aí pela tirania dos homens, e que no qual ele teve todo o perdão, toda a misericórdia, e se colocou como um humilde servo de Deus, trabalhado. Essa é a postura de um grande líder. Então, se nós pegarmos Jesus, né, ele não é só um líder espiritual, ele é um líder que entra em todos os setores da nossa vida, até mesmo da vida profissional. Até mesmo da vida profissional. Estou dizendo isso porque tem livros empresariais, até de autoajuda, que estudaram a personalidade do Cristo. Estudaram ele como um líder, não só como um líder espiritual, mas um líder de indivíduos, de pessoas, e que no qual desenvolveu talentos, dando exemplo. Não é falando, mas dando exemplo. Esse é o grande líder. É assim que todos os espíritos superiores, que todos os espíritos encarnados e desencarnados devem agir em favor do cristianismo. Todos aqueles que se dizem cristãos têm por obrigação a servir, a ser misericordioso, a ser paciencioso, a ser manso e pacífico e dar a outra face. É assim que nós devemos agir. Fora disso, uma ação fora disso é uma ação contrária. Então, como é que eu posso dizer que tenho 30, 40 anos de espiritismo, mas estou criticando a casa, o comportamento do fulano, do ciclano, julgando? Então a pessoa não entendeu o que é o cristianismo. A pessoa não entendeu os princípios espirituais trazidos pelo Cristo, e que no qual nós precisávamos vivenciar isso no coração, porque o nosso tempo foi empregado para ficar analisando a vida alheia, para ficar ditando o que é certo, o que é errado, para ficar ditando regras meramente humanas, que no qual nos distanciam da verdadeira caridade, onde nós esperamos o aplauso, o reconhecimento, as pompas,
e que no qual nós achamos que é extremamente importante. O nosso currículo particular como pessoa, como indivíduo, se você tem doutorado, se você tem diploma, nada disso é importante. Nós já deveríamos entender isso dentro da doutrina. É importante para desenvolver a parte intelectual, mas nós estamos aqui para divulgar a doutrina espírita. Nós não estamos aqui para propagar o nosso nome, para levar uma mensagem. Então pouco importa quem sou eu, se eu sou José, se eu sou Maria, se eu sou João. Os espíritos desencarnados, quando nós perguntamos a ele qual o seu nome, e eles dizem pouco importa. Pode me chamar de Zé, Maria, João, pouco importa. O que importa é o que eu trago a vocês, é a mensagem que eu trago a vocês, e isso que é o mais importante. Então nós estamos ainda tão materializados aos rótulos, às formas, que se aqui entrar um negro, né, vestido com trajes da época da escravidão, e quiser dar uma comunicação, né, aos doutores da lei, aos farisaicos, nós vamos dizer, aqui não é o seu lugar. Mas quem me diz que por detrás desse indivíduo não é um espírito superior, que no qual só usou aquela forma para trazer uma mensagem, e na nossa arrogância, na nossa soberba, que no qual nós esperamos o médico, o poeta, nós deixamos e perdemos a oportunidade de ouvir a mensagem que aquele irmão vem nos trazer de esferas mais elevadas. Quando Jesus desencarnou, logo que ele desencarnou, que ele aparece à estrada de Emaús, né? Aqueles apóstolos, discípulos, né? Os 2 discípulos, e que Jesus estava com outra aparência, e eles não deram muita atenção, aqueles 2 discípulos não deram muita atenção àquele indivíduo, e depois foram se dar conta que era o Cristo. Sabe por quê? Porque os espíritos, sabe por que os espíritos fazem isso? Para a gente poder treinar o coração, sentir a vibração, sentir a essência daquilo que é verdadeiro. Porque, como diz a música da letra, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Tudo aquilo que reluz é ouro, é verdadeiro, vem de Deus, vem dos bons espíritos. Então nós precisamos treinar o coração para sentir as vibrações dos espíritos que chegam até nós, e não a forma, não a aparência, não da maneira como eles vêm. Pouco importa forma, aparência, mas o que importa é a vibração, é a essência, é aquilo que eles vêm nos trazer, e que é verdadeiro, e que no qual eles falam em poucas palavras e tocam o nosso coração. Por que os espíritos superiores têm essa facilidade de resumir todo um tratado em meia dúzia de palavras e atingir todos os corações? Porque aprenderam a amar, e colocam o amor nas suas palavras, colocam a vibração nas suas palavras. E isso é o mais importante para todos nós. Colocar amor naquilo que nós fazemos. E para isso nós precisamos buscar essa asa da moralidade, dobrar o joelho do orgulho, ter a humildade de reconhecer que nós não somos nada. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós praticamos, nós percebemos que não sabemos nada. Nada vezes nada. Nada. Que nós somos muito e muito pequenos. Certa vez o Chico queria conhecer a grandeza de Deus, então o Emmanuel desdobrou o Chico mentalmente e perispiriticamente e foi levando o Chico. Aí o Chico passou por entre os planetas, aí o Chico passou por entre o sistema solar, aí passou por entre a galáxia, aí uma outra galáxia maior, uma outra maior, uma outra maior, e o Chico vendo toda aquela grandeza, chegou para o Emmanuel e disse assim: não dá para voltar e tomar um cafezinho? Eu já estou cansado. Né? Então quando o Chico tem aquela humildade, é porque ele conseguiu ver a grandeza de Deus. A
grandeza do Criador. Tantas moradas, tantos sistemas, tantas galáxias, e trilhões de estrelas, uma mais brilhosa do que a outra. Isso é grandeza do Criador. Então, como é que isso começa a ser um exercício da nossa humildade, de ver o que esse Pai representa a todos nós. Nós não precisamos ser o Chico. Nós tivemos uma palestra de um amigo do Paz e Amor, como é o nome dele, Celso, que ele falou sobre Jesus, a evolução do planeta, Ailton, que ele trouxe aqui num vídeo mostrando isso que o Chico viu. Quando eu comecei a ver esse vídeo, ele começou a mostrar primeiro os nossos planetas, depois o sistema, aí ele foi mostrando em outra galáxia, e são filmagens da NASA. Tem um filme da NASA. A hora que foi aproximando de galáxias mais distante, que eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus do céu, como nós somos medíocres, como nós somos soberbos, e ainda a gente tem o peito de dizer, falar assim para os outros, você sabe com quem você está falando? Nós somos muito. E aí naquela palestra que ele disse, que ele foi comentando, e esse vídeo, aí aquilo foi me dando uma noção da grandeza de Deus, uma noção da grandeza do Pai, como eram formadas as estrelas. Ele ia falando, na palestra, a formação das estrelas, e você fala, meu Pai do céu, como é que pode tudo isso, gente? E a gente no planetinha aqui, se arrebentando um com o outro, achando que somos o rei da cocada preta, o bambambam, né? Achamos que somos o centro do universo. Como nós somos pequenos e arrogantes, né? Pela falta de conhecimento espiritual, pela falta de amor a Deus, de querer entender, de ver as obras de Deus e admirar as obras de Deus, e de admirar que nesse universo todo, com tantos sistemas, sóis e galáxias, tudo é tão perfeito, numa harmonia, num equilíbrio, que você fala, como que pode? Como que pode ter esse equilíbrio, essa harmonia entre os sistemas, os planetas, que estão em movimento, que se aproximam um do outro, e que um do outro sente a vibração, e essa vibração de um planeta, de um sistema para com o outro, mexe com a nossa estrutura corporal, física, para mexermos com os nossos corações e evoluirmos. Quer dizer, né? Um sistema, todo um sistema que está em movimento, mas numa máxima perfeita de equilíbrio e harmonia. Equilíbrio e harmonia. E Deus assim o quer, porque o universo é equilíbrio. É o Deus de Spinoza, que dizia Einstein, né, que ele acreditava no Deus de Spinoza. Deus cósmico do universo que equilibra tudo. Isso é amor. A gente começa a ter amor, admiração. Amor vem da admiração. A gente começa a admirar o Pai. E a gente começa a amar Ele, porque se Ele faz tudo isso de forma bem equilibradinha, um planeta, né, pertinho do outro, que no qual tem a sua distância, que já é calculada para não ter os colapsos, né, de gravidade, para que não mexa com aquela população daquele planeta, tudo certinho, e ainda tendo um Cristo em cada planeta, responsável por cada planeta. Aí a gente começa a ver a administração de Deus, e indivíduos que cooperam com Deus em planos maiores, tudo perfeito, de uma forma harmônica. E aí você começa a ver isso dentro da doutrina, você vê na astronomia que nos oferece esses estudos, e aí basta ter olhos para ver, precisa só ter olhos para poder enxergar tudo isso, ver a grandeza de Deus, o quanto Ele nos ama, que ninguém aqui está órfão, pelo amor de Deus, nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está órfão da sua misericórdia, do seu amor, porque Deus está em tudo, está em nós.
E é esse sentimento que faz com que a gente entre em sintonia com Deus. Mas Deus em algum lugar, não Deus em nós. Através de ter a humildade de reconhecer que nós somos muito pequenos. E nós precisamos desse Pai e desses seres que possam nos ajudar. Isso tudo é definido na parábola de Lázaro, né? Ela cabe bem aí nesse final. Se Jesus, como disse essa parábola, ele colocou a gente no nosso lugar. Né? Seja pequeno, aprenda. E lá a coisa vai se modificar, né? Aí eu falo assim, a gente pergunta assim, né? Quantos conhecimentos, né? Quantas coisas a gente tem que aprender. Nós somos espíritos novos. Nós temos muita coisa a aprender, muita coisa a absorver. Então estar encarnado é ser aprendiz da vida, é ter a humildade de ler sempre, fazer, rever. Porque nós temos muito a aprender. Muito, mas muito a aprender. A gente não sabe nada. Eduardo, sobre o espírito superior, os grandes seres se identificando, um dia eu estava atendendo uma médica e ela recebeu um espírito da voz feminina falando muito sobre o amor e a espiritualidade. Ela pediu para trabalhar muito a oração para o suicídio, mas eu fiquei com aquela curiosidade de querer saber quem será. Eu acabei perguntando, foi a resposta que não se importa. Mas dá aquela curiosidade. Às vezes o próprio médium não sabe, né? Ele identifica a vibração, identifica a linguagem, tudo. E o espírito... Ela falou, não, isso não interessa. Porque na verdade o que é mais importante é o que vai passar. É a mesma coisa você vir numa palestra, você pega um belo de um palestrante. Uma palestra assim, né? De muito conhecimento, e você se atenta a um problema que aconteceu na casa ou na palestra que você... Quer dizer, pera um pouquinho. Você só observou aquilo, você só se atentou àquilo, e o restante que foi passado, sabe? Então, sabe o que eu imagino? Os nossos olhos representam a nossa alma. Então, se o fulano só se atentou àquilo, na verdade, ele só está preso àquilo. É o mundo dele, é como ele está captando a circunstância. Isso mostra a pequenez. Quer dizer, o indivíduo falou lá, né, coisas maravilhosas, e eu me atentei no único fato que aconteceu e me apeguei àquilo. Né? E na verdade, nós somos também assim. Nós somos assim, né? Quer dizer, a gente descarta perde uma grande oportunidade de ouvir tudo para querer saber quem é, aí não ouve a mensagem. Não é isso? Não é? Quer dizer, a mensagem que era o mais importante, a gente fica assim, mas quem será que é? Aí, quer dizer, acabou. Você ouviu o que foi falado? O que foi falado? O que foi passado? Né? Não é o teu caso, viu, Luiz? Se você for ter adoração, eu estou. Não, mas tem espírito também que acaba tá falando assim, você sabe com quem você está falando? Também, tem. Então são indivíduos que têm o seu sistema, que quando encarnados eram assim. Não quer dizer que quando desencarnam mudam. Não muda. Continua pensando e sentindo. Né? Vê que ela passou o trabalho, normalmente ela é falou, intelectualmente o que dilema, pedindo a oração para o suicídio, que ela ainda falou assim, principalmente todo mundo deve orar pelo suicídio, porque cada oração é um pinguinho na escuridão que aparece para eles acordar. Aí depois que ela falou isso, eu falei, nossa, tem certo. E às vezes é o que eu falo, né? A gente é tão. Nós ainda, dentro do movimento espírita, dentro da busca da nossa espiritualidade, nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, que às vezes tem a presença de um espírito de estirpe, né? Para passar uma mensagem,
trazendo aquelas energias que refazem a alma, e a gente nem se dá conta. Nem se dá conta. Pelo barulho mental, né? Provocado pela nossa mente, das nossas emoções. Então, olha a paciência que eles têm conosco, né? A paciência que eles têm e o esforço que fazem para trazer uma mensagem de paz, de otimismo, de perseverança, de fé, de positivismo, né? Uma mensagem que se identifique com aquilo no qual Jesus nos deixou e a gente possa sentir isso. Então nós precisamos, quando nós chegarmos à casa espírita, qualquer casa, templo religioso, enfim, entrar nesta sintonia, buscar isso, né? Porque em qualquer lugar a gente vai buscar essa renovação. E não se atentar à pintura, porque está descascando ali, porque o fulano está cutucando o nariz, ou porque o fulano o celular está vibrando, né? Então nós somos, na verdade, nós somos iguais crianças, não é muito diferente. A pessoa às vezes está sentada, mas não vê a hora de ir embora, não vê a hora de começar, não vê a hora de ir para o churrasco, ou está esperando o churrasco na sexta-feira, ou enfim, o entretenimento, ou qualquer coisa. E aí o momento que a gente tem que receber, nós não conseguimos receber porque não tínhamos essa sintonia, essa frequência. Pela falta de oração, de amor e tudo mais. Na realidade você não está ali, né? Você está fora ali. Exato. O aprendizado do ouvir é a coisa que o homem tem muita dificuldade. Né? Muito. O próprio André Luiz, que eu acho interessante, os missionários da luz, quando ele vai participar de uma sessão mediúnica, o André Luiz só se atenta, isso é o olho humano, isso é nosso, né? Isso é nosso. O André Luiz, o comportamento de André Luiz é comportamento nosso. O André Luiz vai participar de uma sessão mediúnica, eu não me esqueço disso dos missionários da luz. Aí ele olha para o fulano, ele olha para o ciclano, para o beltrano, com os olhos espirituais, e começa a ver o vício de cada um. Ele se atenta só nos vícios de cada um. Aí a resposta de Alexandre para ele, né? Aí o André começa a falar assim, mas o fulano bebe, né? O ciclano fuma, o outro não sei o quê, o outro desvios sexuais, e vai indo. Opa. Aí o Alexandre olha para ele, porque já tinha adquirido os olhos espirituais, e diz assim, André, né? Fala assim, André, o selvagem de ontem é o homem civilizado de hoje. O médio desequilibrado de hoje é o santo de amanhã. Né? Por que o Alexandre via com esses olhos e o André não? Né? O André não via, o André estava vendo com os olhos do julgamento. O mentor estava vendo com os olhos da espiritualidade. Porque estava vendo o esforço de cada um, a dedicação, a vontade de ser melhor, a vontade de se dedicar. E ainda o Alexandre finaliza, André, esses indivíduos no futuro serão trabalhadores valorosos. Imagine nós encarnados, né? Certa vez entrou um indivíduo obsedado na reunião do Chico. Começou a reunião lá de obsessão, o indivíduo tirou um cigarro e começou a fumar. O dirigente espírita ficou louco da vida. E aí de um obsedado, dois, né? O Chico olhou para o dirigente e falou, meu irmão, pode sentar, fique tranquilo. Fulano, pode fumar seu cigarro, assopre aqui em mim. Será que nós teríamos essa realidade de amor, né? A gente já torce a orelha com o irmão da companheiro da casa, já começa a ter a briga, e eu sempre digo, isso que é trabalho voluntariado. Você imagina se a gente ganhar dinheiro aqui dentro. Nós saímos no supapo. Porque já no trabalho voluntariado já tem o zancarrabo, né? Já tem as brigas, não estamos ganhando nada, né? Agora você imagina se tivesse uma moeda de troca, realmente nós nos mataríamos uns aos outros, né? Então nós precisamos ter paciência com aquele que chega. O trabalhador é esse? Vai com esse mesmo, né? Tem uma frase da Irmã Teresa que ela diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Você se escolheu, Deus vai te capacitar. Continue trabalhando, continue edificando bem. Uma hora você vence teu vício, uma hora você se educa, você vence a si próprio.
né? Aí os doutos, os fariseus do espiritismo, com aquele monte de regra, com aquela seleção que eles fazem, deixam de ter trabalhadores valorosos. E só fica meia dúzia no centro, para tocar o centro. Fica só meia dúzia. Tem esses elefantes brancos enormes, com meia dúzia de trabalhadores. Sabe por quê? Porque não permite que o outro trabalhe, não permite que o outro se desenvolva, não abre as portas do centro para as pessoas que têm as suas dificuldades, seus problemas, mas que são essas pessoas que no futuro vão continuar o legado, vão continuar o trabalho. É assim que funciona. Né? Então nós precisamos ter amor. Eu vou resumir e vou encerrar dizendo o seguinte: quando nós começamos o trabalho na Isabel, certa vez apareceu uma médium, nos deu muito trabalho, mas muito trabalho. E eu pensando naquilo, eu comecei a pensar, a julgar, dizendo, poxa, mas esse indivíduo problemático, meu Deus do céu, será que não tem jeito de resolver isso aí, dela buscar outro centro? Aí o Benedito me apareceu e disse assim, ele falou, filho, o maior problemático da casa espírita é você. Você é o mais necessitado dessa casa espírita. É a oportunidade que você tem hoje de poder ajudar e aliviar através das suas mãos, é a oportunidade de aliviar a tua consciência. É a oportunidade de aliviar o teu coração. Então procure amar essa pessoa que chegou até você, porque se ela chegou até você, é porque você cooperou no desequilíbrio dela em outras existências. As pessoas que chegarão até você são pessoas no qual você vai ter a oportunidade de colocar no lugar aquilo que você tirou. Então, o maior necessitado, o maior desequilibrado das funções psíquicas aqui é você. Então, abrace a causa, né? Tenha paciência, coloque o amor em primeiro lugar e aprenda a servir. Aí, a partir daquilo lá, eu comecei eu comecei a ver com outros olhos. Porque eu comecei a me analisar, eu comecei a ver, né, as minhas necessidades, e como ele diz, as mãos que curam são as mesmas mãos que tiraram vidas lá atrás. Então nós temos oportunidades de nos reabilitarmos com a nossa consciência através do amor. Mediunidade sem amor é mediunidade sem compromisso com Jesus. Nós precisamos ter amor, em primeiro lugar, porque exercitar a mediunidade por exercitar, como troca de moeda, eu preciso estar lá, isso não vale a pena. Não vale a pena. Mas a mediunidade exercida com amor, com esforço, com sacrifício, oferecendo aquilo que você pode oferecer naquele momento, é o propósito que você se reforçou com o Cristo. E é assim que a gente deve viver, é assim que nós devemos enxergar e vivenciar em nossos corações. Que Jesus nos abençoe.